A prisão injusta. João, um rapaz comum, é acusado injustamente de um crime que não cometeu, apesar de seus esforços para provar sua inocência. Ele é condenado e levado a um presídio distante e sombrio, sobre o qual ele nada sabe. Durante o transporte, estranha-se o silêncio dos outros detentos, e a névoa densa que cobre o caminho. Ao chegar, João percebe que o presídio parece diferente dos outros. É frio, úmido, e os guardas não falam muito. Eles têm olhares vazios e semblantes inexpressivos. João sente uma forte pressão psicológica, junto de um frio na espinha que o acompanha o tempo inteiro. Mas não tem outra escolha senão aceitar seu destino. Os guardas escoltam João até a sua cela. Enquanto eles caminham pelos corredores, os presos não dizem nada, apenas acompanham o caminhar de João. Ele fica sozinho em sua cela. Os guardas o trancam e saem sem dizer uma palavra. Não falam sobre horários ou refeições. Porém, mais tarde um prisioneiro passa entregando as refeições. João ganha um prato, o detento entrega sem esboçar reação. Era tudo completamente diferente do que João pensava, e isso o deixava aliviado e assustado. Na sua primeira noite, João ouve sussurros vindos dos corredores, sons de correntes e portas batendo, mas ninguém parece se incomodar. A cela, embora vazia, parece estar cheia de presenças invisíveis. Ele começa a duvidar de sua sanidade, mas atribui tudo ao estresse. Nos dias seguintes, João tenta interagir com os outros presos, mas a maioria evita olhar para ele. Um deles, um velho detento, o alerta sobre o passado sombrio do presídio, e o aconselha a ficar longe dos guardas à noite, pois eles não são o que parecem. Durante a noite, João começa a perceber que os guardas patrulham o presídio de maneira estranha. Às vezes parecem não o ver, ao passar por sua cela como se ele fosse invisível. Em outras ocasiões, eles o olham fixamente, como se soubessem de algo sobre João, que nem mesmo ele sabia. Uma gangue de presos começa a ameaçar João, sugerindo que ele não pertence à prisão, e que será punido por isso. A tensão aumenta, e ele percebe que está cada vez mais isolado. A atmosfera do presídio torna-se sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dele. O início de uma rebelião. João ouve sussurros pelos corredores sobre uma possível rebelião. Presos estão descontentes e planejam tomar o controle do presídio. João tenta se afastar disso, mas acaba sendo atraído para o centro da ação. A rebelião explode durante a troca de turno. Os presos tomam as armas e fazem os guardas de reféns. João, inicialmente assustado, é forçado a participar dos acontecimentos, mas tenta evitar o pior. A situação rapidamente sai do controle. O presídio é tomado pelo caos. João vê cenas de violência que o perturbam profundamente. Ele começa a questionar sua própria realidade, e sente que algo está muito errado com o lugar, mais do que ele pode entender. João se une a alguns presos, que também não querem fazer parte da violência. Eles tentam se esconder, buscando uma maneira de sobreviver ao caos, sem serem mortos pelos rebeldes ou pelos guardas, que estão sendo caçados durante a rebelião. João nota que os guardas parecem estranhamente apáticos à situação, mesmo quando estão em perigo. Seus rostos não demonstram pânico ou medo. Ele começa a se perguntar se os guardas são realmente humanos. O velho detento que havia alertado João antes ressurge. Ele revela que o presídio não é como qualquer outro, e que ninguém ali está verdadeiramente vivo. João não acredita nele de imediato, mas as evidências começam a se acumular. Com o presídio em completo colapso, João consegue chegar à sala de controle e usar o telefone para chamar a polícia. Ele pede ajuda urgentemente, relatando a situação de reféns e a revolta em andamento. A polícia responde, prometendo que enviarão uma equipe imediatamente. O alívio de João é breve, pois o velho detento reaparece e lhe diz que eles nunca chegarão a tempo, insinuando que há algo de errado com o presídio e com o próprio chamado. Conforme espera, João percebe que o tempo parece agir de maneira estranha dentro do presídio. Relógios param, o ambiente fica ainda mais claustrofóbico, e ele sente como se estivesse preso em uma realidade fora do tempo. João começa a investigar a sala de controle em meio ao caos, e descobre documentos antigos, que falam sobre o fechamento da prisão décadas atrás.
Após uma revolta violenta em que todos os presos e guardas morreram, ele percebe que está em um lugar que não deveria existir. Os presos e guardas com quem João interage começam a se comportar de forma cada vez mais estranha. Suas figuras às vezes desaparecendo ou surgindo em lugares inesperados. Ele começa a perceber que todos ali, incluindo ele mesmo, podem estar presos em uma armadilha fantasmagórica. O velho detento finalmente revela que ele é um dos fantasmas do passado, e que o presídio não é real. É uma projeção do sofrimento e das mortes violentas que ocorreram ali, e aqueles que entram nunca mais saem. De repente, João vê as luzes da polícia do lado de fora dos portões. Ele corre em direção a eles, na esperança de escapar da ilusão aterradora que agora acredita estar enfrentando. Quando a polícia entra no presídio, os oficiais começam a vasculhar o local. João tenta explicar o que aconteceu, mas eles parecem desorientados e confusos, como se não conseguissem ver as mesmas coisas que ele. A realidade de João começa a se desintegrar. O presídio parece ruir ao seu redor, e os oficiais da polícia, assim como os presos e guardas, começam a desaparecer, ou se transformar em sombras nebulosas. O pânico toma conta dele. Quando João pensa que finalmente escapou, ele olha para trás e vê o presídio sumindo na névoa, junto com os policiais. Ele se dá conta de que a rebelião, os guardas e até mesmo sua prisão nunca foram reais. Tudo era parte de uma ilusão fantasmagórica. O velho detento aparece uma última vez, dizendo a João que ele agora faz parte do presídio. Ele, como todos os outros, está preso para sempre, condenado a reviver o ciclo interminável de medo e confusão. A última visão de João é sua cela, onde ele desperta, exatamente como no início da história, ouvindo os mesmos sussurros e os sons de correntes. O ciclo recomeça, e ele percebe que está condenado a viver essa ilusão eternamente. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.